Bem, eu sei que minha voz não é grande o suficiente para todos escutarem. Sei que a minha voz é praticamente insignificante, se comparado a quem pode distribuir conteúdo em grande quantidade. Ou seja, eu sou só apenas o que qualquer um que vai criticar realmente é um idiota que não sabe de nada, que deveria ficar calado. Mas vai começar a ver agora um novo grupo. Se nós tínhamos o coach, provavelmente vão ser uma ramificação dos coaches. Gente que está se aproveitando desse período para, entre aspas, enviar uma mensagem de esperança. Só que é uma esperança baseada em nada. Basicamente dizem que o medo é o grande problema, mas realmente existe uma ameaça. O medo, em muitas situações, é um dos piores guias. Mas para continuar existindo, ele é importante, ele está sendo necessário para que as pessoas fiquem em casa. Vai vir um discurso dizendo, não, você só não se recuperou depois de quando isso passar, por causa do medo, porque você era a massa, você era a maioria, você não era a exceção, você não era isso, você não era aquilo, você não fez isso, você não fez aquilo, você não pagou isso, não pagou aquilo. O mundo pode voltar ao normal, mas não vai ser um novo normal desejado, vai ser um novo normal pior que o anterior. Porque vão usar tudo isso como justificativa dizendo, não, agora pode. Questões trabalhistas, agora não precisa mais dos direitos, você pode ficar em casa, você pode trabalhar muito mais horas, mas oficialmente você só vai trabalhar X horas, porque é o que a legislação permite. Esse é o momento em que é hora de combater esse discurso extremamente positivo. Vai ficar tudo bem porque tudo vai ficar bem, tudo vai melhorar. Basta você ficar calado e ser feliz e não obedecer nenhuma das regras. Obedeçam as regras. Quem pode ficar em casa realmente precisa ficar em casa, deve ficar em casa. Por quê? Para evitar a contaminação. Mas uma hora todo mundo vai se contaminar. Até lá, pelo menos tem que já ter a vacina. Para que não morram milhares e milhares de pessoas. É tão difícil entender que vai morrer milhares e milhares de pessoas. Se não fizerem isso, já estão morrendo. Vai morrer muito mais se não fizer. E não vai ser um discurso de um dizendo, tem que ter esperança. Esperança porque todo mundo vai se contaminar, então tudo tem que voltar ao normal. Não, as coisas não têm que voltarem ao normal. E o novo normal, dependendo de como vai ser construído, vai ser melhor ou muito pior. A tendência a ser muito pior do que era antes. A gente está nesse período de transição. Estou falando de profissionais de ponta, ganhando nada, porque trabalham home office. Porque é a tendência do mundo atual. Aí vai aparecer uma especialista de terninho e gravata, cabelo loiro, aquele mega air, dizendo, é uma tendência atual. O trabalho à distância é muito bom para o empregador, porque ele não vai pagar tanto, não vai pagar tantos direitos trabalhistas, não vai pagar tanto. É a precarização do trabalho num nível absurdo. Porque muitas profissões, mesmo aquelas que poderiam ser feitas à distância, ganham tão pouco em diferentes regiões que basicamente a pessoa estaria bancando o próprio trabalho. Uma parte considerável do salário seria para bancar o próprio trabalho. E não vem dizer que a internet é barata, que ela não é barata. Ela se tornou mais cara de um período para cá por causa do processo de inflação. E a renda não aumentou. Junto, mas o salário mínimo foi corrigido com a inflação. O salário mínimo ele não se faz a conta que deveria ser feita para ele cobrir as despesas mínimas. Então, mesmo que cobrisse, ainda seria um preço acima das despesas mínimas. Alto demais. Para muita gente. Mas não. O que importa é o que a Patricinha, formada em RH, acha. Porque ela foi pro exterior bancada pelos pais e é isso que importa. Então é a hora de acabar de uma vez de usar essas pessoas como referência. Eu lembro que quando detonaram a Betina, todo mundo caiu em cima da Betina, mas continuam seguindo outras Betinas na vida. Que não são tão escancaradas quando ela, ou quando o golpe não tá tão na cara assim. É ter um pouco de consciência. Que sim, vai passar, mas passar pra quê? Vai passar pra quê? Como é que vai passar? O que a gente vai ter depois?
Vai ser um cenário melhor? Duvido. Vai ser pior? Provavelmente. Poucos lugares vão se manter mais ou menos como são, mas são regiões do planeta desenvolvidas. Então eles já têm um estilo de vida já no novo normal. Só aumentaram o distanciamento. Que essas culturas normalmente já têm um distanciamento por natureza social. Qual vai ser o novo normal? Vão responsabilizar as pessoas que continuaram para que elas não tenham aumento de renda. Vão responsabilizar aqueles que continuaram, dizendo, olha, vocês têm que pagar a dívida do período que ocorreu. Não, é porque a gente tem dívida. Não, por causa disso. Não, por causa disso. Poxa vida, nós não podemos resolver nada porque é um problema histórico do país. Há décadas atrás, é um problema histórico do país. Nós não podemos resolver esse problema histórico. Mas um período maior. É um período histórico herdado da colonização brasileira. Não podemos resolver esse problema de um dia para a noite. Nunca se tentou resolver esse problema de longo prazo com medidas de longo prazo? Atrás. Décadas atrás que teriam resultado hoje. E décadas à frente, pelo fato da gente não tentar resolver hoje, também não vai ter. Não vai ter resposta. Não vai ter resultado. Porque a nossa visão é imediata para tudo. E ela é projetada, programada para ser muito imediatista. É por isso que quando se fala em investimento, depende do delírio de cada governo. Depende do período, do delírio coletivo de uma população inteira. Ela precisa achar populista tal medida e fazer ela. Porque é a política que o mundo está caminhando, é porque nunca tem algo de longo prazo. É só momentâneo. É só para dizer, nós somos modernos e atuais. Não. Esse país não é moderno, esse país não é atual, esse país não é nada desenvolvido se comparado a qualquer um que rompeu culturalmente para criar um novo horizonte. E esse rompimento nunca vai ter, porque somos imediatistas demais. Romper para quê? A gente vai entrar em crise se a gente fizer isso. Eu não quero entrar em crise, sendo que a gente já entrou de crise de qualquer jeito. Eu quero manter meu padrãozinho de vida, porque afinal eu sou burguês porque eu ganho um salário um pouco melhor do que os meus colegas. Isso é ridículo. E essa crise mostrou o pior que nós temos como sociedade. Nós não somos só uma sociedade violenta, militarizada, atrasada em todos os aspectos. Nós somos uma sociedade que também não tem estrutura social para se modificar ao longo do tempo. E isso eu queria dar os parabéns aos nossos colonizadores portugueses, porque perderam o controle do território através de um golpe. Mas que, fora isso, o processo português foi extremamente eficiente. Conseguiram manter uma população inteira, mesmo depois que perderam o controle, sobre o pensamento de servidão e que é bom ser o pó da base da pirâmide. E aquele que consegue subir um degrauzinho, você acha alguma coisa. Um degrauzinho. Às vezes só olha pro degrau e acha que subiu. O novo mundo, o novo normal, pode pregar um distanciamento social, pode pregar o uso da máscara, luva, uma higiene melhorada, que não é nada mal. A sociedade não vai se tornar mais fechada, ela vai se reabrir. Essa nossa sociedade não tem como ela ser fechada. Contra o nosso padrão cultural, seria necessário passar pelas experiências que essas outras regiões passaram para ser mais fechado. Então não tem como. Esse período não vai ser o suficiente para modificar profundamente a cultura ao ponto de sermos mais distantes e educados. Ou coisa do tipo, nós não vamos ser. Não vamos. Não tem investimento de longo prazo, não vai ter investimento a longo prazo e principalmente, com a mentalidade que nós temos, herdamos e desenvolvemos e achamos que é alguma novidade, continuaremos girando. Esse é o termo da designação grega, quando tinha uma reunião, que agora eu esqueci o nome do local onde tinha reunião. Estou em dúvida se era ágora ou não. Ou ágora é alguma outra coisa. Que tinha uns cidadãos que tinham o poder de votar, falar, se desenvolver publicamente, olhava para o próprio umbigo. Esses eram os idiotas. Esse é o termo idiota.
Como sociedade somos isso. Nós, como coletivo, somos isso. Ah, mas eu sou exceção. Nós, como coletivo. Ah, mas eu participo de tal forma. Nós, como coletivo. Ah, mas eu posto no Facebook e na rede social. Rede social tem importância hoje em dia. Mas ela não serve para se desenvolver para poder falar publicamente. Não cria retórica, não tem base retórica, apenas repete discurso repetitivo que um chefe de Estado populista postou. Isso vale para todos. Isso não conta. Isso é idiota. Então não tem como. Isso é literalmente idiotice, é algo de idiota. Não tem como. E o que mais preocupa desse grupo, finalmente, é que ele vai crescer, vai se expandir, vai ocupar cargos importantes. Então, em vez de a gente ter um grupo que nega a pesquisa completamente, vai ter outro. Tão ruim quanto, que vai pegar apenas aquilo que é mais agradável para si, no seu ego, e dizer: ai, mas eu sou pesquisador, eu apoio a ciência. Eu apoio pesquisa de grão. Modificação genética para a carne do gado render mais. A gente vai ter esse tipo de criatura. Sobre saúde. Ah, todo mundo tem que ter acesso à saúde. Se puder pagar, porque eu não vou financiar o SUS também, não. Não tem como. O nosso sistema de saúde não tem financiamento. Não é porque ele não funciona porque é ineficiente. O modelo é eficiente, é um modelo bom. Não tem investimento, são 3 esferas de investimento. As 3 não funcionam em conjunto. O Estado, como um todo, não se organiza para cumprir uma das suas funções constitucionais e quer se livrar da sua função constitucional. É termo pétrea. Para que tem Constituição se a cláusula pétrea não vale dependendo do modismo? Para que tem cláusula? Não tem motivo. E essa doença trouxe à tona tantos problemas que não tem como descrever um por um, sem passar horas e horas falando, com uma retórica que não vai levar a lugar nenhum. Isso eu tenho que concordar com quem é anti-pesquisa. Não leva a lugar nenhum. Sabe por que não leva a lugar nenhum? Porque quem deveria ouvir e entender não sabe escutar, não sabe ouvir e não sabe o que está sendo dito. Por isso que a imprensa joga o tempo todo na cara de uma população como a de Manaus e ninguém entende que tem que ficar em casa. Porque é uma população que não só olha para frente, para aquilo que já foi programado para dizer. Se o repórter sarcástico e populista fizer um discurso e esse discurso for contra, eles acreditam no repórter populista. E foi o caso de Manaus. Manaus acredita tanto em repórter populista que elegeu um para governador. Era ele contra um outro que também não ficava atrás. Era quase o mesmo projeto de governo. Não tem como. E são... A gente fica preso num looping. O termo é looping infinito. A gente fica preso num looping infinito, dando voltas, dando voltas, dando voltas. É meio cíclico. É cíclico o nosso sistema. A única solução é quebrar o ciclo. E tirar esses imbecis de centros de decisão e ocupá-los. É hora de ocupar esses centros de decisão. Ah, mas a gente não pode ir pra rua. Redes sociais servem para isso. Denunciem os perfis que vocês sabem que são de bots, são de robôs, são perfis criados. Denuncie coisas que claramente violam diretrizes mínimas, como o pessoal da Terra plana. Aquilo ali é notícia falsa, pelo amor de Deus. Sejam chatos, mas aquela chatice pro bem. Porque é inadmissível. Em 2020, a gente tem que comprovar que a porcaria do nosso planeta que a gente destruiu como espécie é uma bola. Não é uma bola, não. É uma esfera levemente achatada nos polos e que tem uma pequena variação por causa da Lua que gira em torno. Pequena, mas ainda tem influência da Lua. Não é possível. Não, no achatamento. Claro que tem nas estações, estou falando do achatamento. Deve ter, mas é muito pequeno. Eu não conheço astrofísica a esse ponto, para saber qual é a influência da Lua sobre o formato da Terra, mas deve ter. Se uma está preso à outra e a Lua está tentando sair da órbita, se afastando cada vez mais a cada ano muito pouco, ela deve puxar um pouco
ao ponto dela ter um pouco mais de resistência ao ponto de começar a sair do campo de atração da Terra. Senão ela estaria sendo atraída para ela. E ela seria... Por que eu tô explicando isso? Enfim, não tem como. Não tem como. É um problema muito grande, é um problema muito profundo. E qual é a solução? Para você, é a recomendação daquela notícia do ET Bilu, da Record. Busque conhecimento. Como? PDF. Você está vendo isso aqui, ao contrário de milhões e milhões de estudantes brasileiros da propaganda do MEC, que não tem internet, você tem. E livro em PDF, livros básicos, que foi o caso da lista que eu recomendei, são mais leves do que um vídeo, por exemplo. Mais leve que um videoclipe que acabou de ser lançado. Mais leve do que usar um Instagram, um TikTok, do que muitas imagens que são publicadas em alta definição. Um PDF é mais leve do que muita coisa disso, depende do PDF. Mas em geral é muito mais leve. Muito mesmo mais leve. Então, prioridades. Primeira, tudo bem que eu estava falando de coletivo. Pratique um egoísmo bom. Sim, existe um egoísmo bom. Dedique a você mesmo a leitura. De algo que você não saiba e acha que precisa se aperfeiçoar. Desde a eleição pra cá, não, desde 2014 pra cá, não dá pra viver sem falar de política, mesmo que você não goste. Então por que não aprender? Ah, mas são livros politizados, os políticos modernos, eles são politizados, como se isso fosse problema. Ser politizado é básico. Mas não dá pra ver porque é tudo tendencioso, sei lá o quê. Aquele discurso merda que começa na escola e o professor não consegue censurar adequadamente. E segue pra vida do infeliz a vida inteira. Os clássicos, que são a base de todo mundo. Ah, mas por que você não vai conseguir ler o clássico? Porque você precisa ter interpretação de texto. Aí vem a aula de língua portuguesa e a importância de ter uma aula de língua portuguesa boa. Sem ela é impossível você ler, interpretar e aprender coisas novas. Por isso que a educação é tão também sabotada. Primeiro, é para promover grupos de educação que estão no poder representado por senadores e deputados e ministros nível 3 poderes que representam suas empresas e interesses privados. Então é tanta coisa, é tão complexo que não vale a pena explicar. Apenas tente. Tente pelo menos entender. Se está com tempo livre, procura. Existem vários sites, tem vários livros em PDF, tem sobre filosofia, sobre história, sobre geografia, sobre geologia do Brasil. Sabe, tem tanta coisa boa que dá para se desenvolver e se aperfeiçoar, mesmo que você não ganhe um certificado, um título no final, que você vai se desenvolver como ser humano, que é muito importante. Porque a maioria das áreas de ciências são como filtros, métodos, que você enxerga a realidade através deles. Então você vai ter uma percepção da realidade um tanto diferente. E isso é muito bom. Bem, essa é a minha recomendação, o motivo da leitura. E sim, a situação tende a se modificar quando tudo voltar ao normal. Vamos ter precarização do trabalho, disfarçado de home office. E, dependendo de como os movimentos sociais vão reagir, se reagirem de forma adequada, vai ser muito bom. Se não reagirem de forma adequada, vamos ter uma crise contínua e legitimada pelo medo de perder direitos básicos, como alimentação e entre outros. Bem, é isso.